Ok, muito boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, Ruth. Conseguiu entrar, Baruch Hashem. Eu te admiro muito, Rabino. Ok, Obrigada. estamos live no Facebook também. William, boa noite. Jairão, Abraham, Marcelo. Sempre o primeiro, Marcelo. Boa noite. Ok, vamos começar hoje nossa aula de Talmud. Nós estamos às vésperas de Purim, se Deus quiser. Há uma semana de Purim, se Deus quiser, nessa próxima quinta-feira à noite, exatamente uma semana. Semana que vem não vamos ter aula, porque a gente vai estar nessa hora lendo a Megillah. Então, eu pensei que hoje seria uma oportunidade de nós estarmos estudando um pouquinho sobre Purim e aproveitar o nosso tema da aula de Talmud e a gente pegar um trecho do tratado do Talmud que trata sobre a história de Purim e a gente analisar ele e trazer para a gente lições para o nosso dia a dia. Bom, uma das coisas que eu observo e eu lido no dia a dia, com jovens principalmente, é a questão de que, infelizmente, a questão da droga hoje em dia, fumo, etc., etc., está muito popular, e não só de popular, está uma coisa absolutamente comum. Não vou dizer que é normal, porque isso não é uma coisa normal, mas é uma coisa absolutamente comum. E há pouco tempo atrás faleceu o Rabino Avraham Twersky, um dos maiores entendedores, conhecedores do assunto de addictions, vícios, drogas, etc. Autor de, acho que mais de 50 livros. Ele fundou vários centros nos Estados Unidos de reabilitação. Ele já esteve no Brasil. Uma pessoa fora do comum. Ele faleceu agora com, acho que 91 anos. E a grande pergunta é: o que as pessoas estão buscando? Por que as pessoas buscam algo que todo mundo sabe que é nocivo? De uma forma ou de outra, não estou entrando agora no mérito da questão, nos detalhes, mas todo mundo sabe que isso não seria a melhor forma de viver. Então, não há dúvida. O próprio Rabino Twersky, ele falou uma vez, alguém perguntou para ele, diga, qual foi a lição que você teve após 60 anos de prática? E ele falou, eu pensava que as pessoas viciadas eram pessoas que cresceram embaixo da ponte, pessoas que não tiveram educação. E eu vim a descobrir que justamente as pessoas mais sensíveis, as pessoas mais incríveis, elas, infelizmente, não quer dizer que todas, mas aquelas que estão aqui são as pessoas mais sensíveis, mais brilhantes, mais incríveis que eu já conheci. Qual é a explicação? Então vamos hoje explorar um pouco a busca nossa pela felicidade, a busca nossa por se sentir elevado de espírito, a busca nossa para a gente se sentir alegre e feliz, e nada mais propício do que a festa de Purim. E hoje a gente vai estudar uma das frases mais difíceis, talvez, de muitos entenderem, que o próprio Rabino Twersky com certeza tinha dificuldade de entender, que o Talmud fala para a gente Chayav ana adam lipsumei bepuraya adeloyada ben Baruch Mordechai alearur aman de Baruch Mordechai. A pessoa deve se intoxicar, se embebedar, até já não saber a diferença entre o Haman, entre um bendito Mordechai e o maldito Haman. O que isso, por si, é muito difícil da gente entender. Se alguém quiser ligar a câmera, fica mais legal, pelo menos, para ver uma pessoa, pelo menos. Marcelo, obrigado. Sempre ao meu lado. Shkoyach. Muito bom. Eu sei que tem gente acompanhando no Facebook, mas é o Facebook e os outros veem o meu Face, mas eu não vejo o Face dos outros. Eu não tenho problema, você está de máscara, você está comendo, você está dormindo, não tem problema. Pelo menos eu vejo que tem alguém aqui comigo. Shkoyach, obrigado. Ótimo. Então, eu queria compartilhar com vocês, então, vamos primeiro estudar o Talmud. O Talmud traz para a gente um episódio
a gente vai ver esse episódio, ler esse episódio dentro, e a gente vai analisar ele, que é um episódio aparentemente muito difícil de entender, que esse é o tema das nossas aulas sempre do Talmud, pegar aqueles trechos do Talmud super difíceis de entender, aquelas partes que parecem absurdas, ridículas, Deus nos livre, e a gente explorar e tentar entender eles. Vamos lá. Eu vou aqui compartilhar com vocês minha tela, só um instante. Vamos lá. Só um instante. Sempre tem um problema aqui com a nossa tecnologia. Meu problema é sempre na tradução, que ele acaba perdendo um pouco. Vamos lá. Ok. Ok. Espero que vocês consigam ver aqui. A tradução está no inglês. Eu tento traduzir para o português, ele acaba dando problema. Vamos ver se eu consigo tentar a última vez. Bom, deu certo. Ok. Muito bom. Raba e Rabizeira. Estamos aqui num tratado chamado Tratado de Megillah. Megillah é o tratado que conta para a gente as leis de Purim, as histórias de Purim. E nós temos aqui vários episódios. E aqui nós temos, então, um episódio super interessante. Rava disse: uma pessoa é obrigada a ficar intoxicada com vinho em Purim, até que esteja tão embriagada que não saiba distinguir entre o amaldiçoado é Haman e o abençoado é Mordecai. Ou seja, a gente conhece a turma que bebe, a gente conhece o cara que não passa na Blitz porque tomou um shotzinho, tomou uma cervejinha, mas o cara que já não tem noção de quem é o Haman e quem é o Mordecai, quem seria, vamos fazer um paralelo, quem seria Hitler e Marshimó e o grande tzadik? Como que a gente pode pensar que uma pessoa perdeu a noção completamente? Bom, mas assim a Gemara fala que a nós deve ser nosso comportamento em Purim. Só já para esclarecer, se por algum acaso alguém se desconectar, vai sair daqui pensando. Então, na prática, hoje em dia, o que muitos fazem, tem alguns que fazem isso na prática, mas a maioria das pessoas tomam um pouco de lechaim, depois vão dormir. Quando a gente dorme, a gente perde a noção. Mas no final do shiur eu vou dar uma outra forma da gente cumprir essa mitzvah de uma maneira, como está o título do shiur, fique high, de uma maneira convencional. Ok. Então diz aqui pra gente uma história super cabeluda. A Gemara relata que Raba e Rabizeira prepararam um banquete de Purim, um com o outro. E eles ficaram intoxicados, a ponto de Raba se levantar e matar Rabizeira. Dois sábios. O Raba se levantou e matou o amigo dele. No dia seguinte, quando ele se tornou sóbrio e percebeu o que tinha feito, Rava pediu a Deus, por misericórdia, e reanimou, certo? Ele fez fiatamente, e ressuscitou o amigo. Tá bom? No ano seguinte, Raba disse ao Rabizeira: deixe o mestre vir e vamos preparar a festa de Purim um com o outro. Vamos fazer de novo? Você gostou do ano passado, quando eu te matei? Vamos lá de novo? Milagres não acontecem a cada hora. E eu não quero passar por essa experiência novamente. Essa é a história. Então eu quero que vocês me expliquem como é possível a gente entender uma história tão cabeluda, tão difícil como essa. Aqui o Talmud está dizendo para nós de que um sábio matou o outro. Número 1. Como que a gente explica isso? Matar é uma das maiores proibições, se não a maior proibição de todas. Número 2, ele gostou de matar ao ponto que ele convidou o amigo para o ano seguinte para fazer a mesma coisa. E o outro até concordou. Olha, até iria, mas eu tenho medo que não vai ter um milagre, Deus me ressuscitar de novo, por isso eu não vou. Mas caso contrário, eu até iria. Sim, legal. Você me matou, eu quero voltar ano que vem? Eu não iria nunca mais nem chegar perto de você. Que história é essa?
E o que o Talmud está querendo trazer para a gente? 2 sábios, um matou o outro. Bom, e aqui nós temos a interpretação de que normalmente quando chega nessas passagens do Talmud, você vai dizer, bom, não é literal. Quantas passagens a gente já não vem estudando nesse shur de quinta-feira, que a gente entende que os sábios transmitem para a gente segredos, mensagens que não são literais. Só que aqui nós temos um detalhe. Se nós dissermos que não é literal, a gente vai perder o contexto. Porque o Talmud lá está dizendo uma lei. Hayav, a pessoa é obrigada a tomar vinho até ficar embriagada. E dentro desse contexto, o Talmud trouxe uma história. Fulano tomou tanto e matou o outro. Alguns até comentam e dizem, bom, então quer dizer que não é para tomar. Olha o que acontece. Um tomou tanto e matou o outro. Mas independente de qual é a conclusão, o Talmud trouxe essa história dentro de um contexto aláhico, um contexto de leis, e não um contexto de história. Então, a gente não pode fugir aqui do literal. Deixa eu ver aqui, falou que está com os ruídos. Espera aí. Me fala se melhorou agora. Acho que é alguma questão no Facebook. Dá para ouvir melhor agora? Bom. Abraham, fala qualquer coisa. Tá mais ou menos? Eu vou conectar com o meu celular, então. Deve ser a conexão. Deixa eu conectar aqui. Tá ruim? Acho que não é a conexão, acho que é o tem gente barulho com de outro aberto? microfone. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, então. Pode ser isso. Gente, coloca o microfone, por favor. Aqui. Agora sim. Pronto. Agora melhorou. Desculpa, pronto. Ok. Voltamos aqui. Ok. Então, voltando, a gente não pode falar que não é literal, porque nós estamos aqui dentro de um contexto de uma lei. Então, a gente pode tirar lições, extrair lições, mas a gente vai ter que chegar em algum tipo de resposta que o homem, o rabino, matou o amigo dele. E a grande pergunta é, como que é que o rabino matou o amigo dele? Thank you so much. Okay. Então, vamos ver algumas explicações que elas vão esclarecer para a gente essa história, mas mais do que esclarecer para a gente a história, o que eu quero com tudo isso, o que a Torá quer com tudo isso, é, na verdade, que a gente possa extrair uma lição para o nosso dia a dia e ter não somente um Purim maravilhoso, apesar de todas as dificuldades e restrições esse ano, mas que a gente possa viver uma vida como Purim. Então, vamos lá. Um comentarista chamado Yavetz, ele é chamado Rav Yaakov Tzvi de Emdin, esse é o nome dele. Ele dá uma resposta, só vou falar a resposta dele, mas não é a resposta final. Ele fala, bom, ele fez algum tipo de, como se fosse truque. Truque, na linguagem talmúdica, se chama Achizat Einaim, ilusão de ótica. Não é que ele realmente matou o amigo dele. Para aqueles que estavam lá, pareceu que ele tinha matado o amigo dele. Bom, e aí tem aquela história, será que pode, será que não pode fazer mágica? Ou será que pode fazer alguma coisa que parece mágica? Mas isso não é uma resposta que condiz exatamente com as palavras do Talmud. O outro comentarista clássico do Talmud, chamado Maharsha, Reb Shmuel Eidelish, ele fala para a gente que foi morte quase. Quer dizer que o homem desmaiou, ele quase morreu e o Talmud chamou que ele morreu. Bom, mas aí fica a pergunta. Se ele, imagina que você tem um amigo, ele te botou tanta vodka. A pergunta não é se você vai ano que vem. Tua esposa vai deixar você ir lá ano que vem? Tua esposa vai deixar você, vai te dar a chave do carro ano que vem para você ir na casa do teu amigo? Você vai se arriscar a tomar a esse ponto que você quase morreu?
ao ponto que o Talmud está dizendo que ele precisa te ressuscitar, seja lá se foi literal ou quase. E ainda ele diz, não é todo dia que acontece milagre. Quer dizer que a experiência foi maravilhosa. A experiência da morte foi uma coisa maravilhosa. O que é isso? Como a gente explica isso? Bom, mais uma explicação. E essa vai ser a nossa explicação principal. E aqui a gente vai poder tirar várias lições para o nosso dia a dia. Aonde nós temos, na Torá, um episódio de embriaguez. Uma pessoa que tomou, ou algumas pessoas que beberam demais e saíram e perderam os limites. Então a história, ela está na Torá, que os 2 filhos de Aharon a Cohen, Moshe Rabbeinu tinha um irmão, Aron, o primeiro Cohen da história. Ele tinha 2 filhos. E o tabernáculo, o Mishkan, o primeiro templo da história, ele tinha sido construído. E 2 dos filhos de Aharon, eles ficaram já com muita vontade. Poxa, tem um lugar aqui na terra que é literalmente o portão para os céus. É um lugar que quando você entra, você enxerga Deus. É um lugar quando você entra lá, você entra numa vibe, como se diz, você entra numa vibração completamente fora da realidade. Ao ponto que a gente sabe que o templo, a arca sagrada, ela tinha um tamanho específico, como está nessa paraxá da semana, mas não ocupava espaço. Então imagina você entrar num local físico onde você estava completamente acima da realidade. Eles ficaram com vontade. Então o Talmud conta pra gente que eles entraram, a Torá conta que eles entraram lá e eles morreram. Por que eles morreram? Então o Talmud traz pra gente alguns detalhes. Número 1, eles não foram convidados para entrar. Eles seriam, sendo filhos de Aharon, eles futuramente, mais um pouquinho que eles esperassem, eles iam poder entrar e servir a Deus naquele local. Mas eles foram antes da hora, se precipitaram. Eles não eram casados. Eles beberam vinho antes de entrar. E eles estavam embriagados. E o que aconteceu? Eles entraram lá e fizeram um incenso. A fumaça do incenso entrou pelas narinas deles e chupou, elevou a alma deles. Aquilo que se chama, numa linguagem cabalística, klot hanefesh. A alma cessou. Bum! Choque. A alma foi embora. É isso que aconteceu. Em termos literais, a gente poderia dizer, bom, você fez um pecado, você pagou pelo pecado. Você entrou onde não devia, papai mandou não colocar a mão na tomada, você levou um choque. Você é filho de Aron, você entrou aonde não devia e você levou o teu castigo. Só que tem um detalhe. Depois dessa história, o Moshe Rabbeinu, claro, com o coração partido, ele teve que vir consolar o seu irmão Aharon. Imagina, ele perdeu 2 filhos no mesmo dia, longe de nós. E ele fala, eu só queria te contar. Claro, a gente espera não ter que consolar ninguém nessa situação. Mas eu estava na dúvida quem era realmente sagrado. Deus falou que a inauguração do serviço do templo seria Bikrovai e Kadesh, com aqueles que são próximos de mim. E eu pensei, com toda a humildade, quem está próximo de Deus? Eu recebi a Torá. Aron, você é meu irmão, está próximo de Deus. Nós seríamos os primeiros a servir aqui no templo. Agora eu descobri que Deus estava se referindo aos teus 2 filhos. Eles se elevaram de excitação espiritual. Eles se elevaram por entrarem numa raia. Não, é verdade, eles não estavam prontos. É verdade, entraram na hora errada. Mas o que eles fizeram não era simplesmente um pecado. É um pecado de alta classe. É um pecado de alto nível. Qualquer um de nós não consegue fazer esse tipo de pecado. É um pecado que ele se elevou demais. Ele entrou demais na realidade espiritual. Enquanto que o nosso objetivo é a gente se espiritualizar
mas não fugir desse mundo, não escapar desse mundo. Muito pelo contrário, trazer a espiritualidade para a realidade do dia a dia. Qual que é o conceito que eu quis trazer com isso? Que existe momentos na vida, existem situações que nós somos capazes, nós, seres humanos, eu, você, pessoas comuns, Yehudim, nós somos capazes de entrar em êxtase espiritual. Nós somos capazes, não estou sugerindo para ninguém sair do corpo, não estou sugerindo para ninguém fumar nada, mas nós somos capazes de ter um prazer completamente fora, completamente acima daquilo que a gente tem experiência no dia a dia, quando a gente come uma pizza, quando a gente sai para passear, quando a gente faz uma viagem, daquilo que se chama o prazer mundano ou o prazer carnal. Como eu sei isso? Porque em Purim, a halachá, a lei fica, que cada um de nós tem a obrigação de beber vinho. O que significa beber vinho? Então vamos voltar agora para a história dos dois sábios. Eu falei que não dá para a gente entortar a história, não dá para a gente mistificar a história e falar que era em outros planetas, em outras explicações. É literal. Qual que é o literal da história? Então a gente entende que o vinho, yain em hebraico, ele a gente toma em ocasiões especiais. Normalmente, Shabbat, Yom Tov, Brit Milá, casamento, momentos de alegria. O vinho, ele traz alegria. O álcool, ele relaxa os nossos escudos, as nossas máscaras, como Purim, ele relaxa as nossas proteções e a gente revela quem nós somos. Nichnas Yain, entra o Yain, e Yatzá Sod, sai o segredo. Yain e Sod, vinho e segredo, compartilham do mesmo valor numérico. Então, o que acontece? Quando alguém quer entrar em êxtase, teoricamente, é só você tomar bastante vodka e você vai entrar em êxtase. É verdade. Você vê o cara na esquina que ele faz exatamente isso. Ele toma 1 ou 2 garrafas de pinga todos os dias. E ele entra em high. Não é esse high que eu desejo para nenhum de nós. Porque esse high, esse tipo de elevação, é a pior vida que um ser humano pode levar. O que nós estamos falando? Existe o conceito de vinho com moderação, mas o vinho, ele tem, na verdade, o papel como start. Tanto é que a Torá não só sugere, os nossos sábios falam para a gente tomar no Pesach os 4 copos, no Shabbat, no Yom Tov, etc., para induzir a gente para algo espiritual. Dentro de um contexto espiritual, Shabbat, Yom Tov, casamento, não simplesmente chegar e tomar. E mesmo quando a gente toma, qualquer dia, é um lechaim, é uma brachá, é com moderação, mas o que a gente está fazendo dentro de um contexto espiritual? Nesse contexto espiritual, sentaram 2 dos maiores sábios. Um se chamava Rabba. Rabba em hebraico, em aramaico, na verdade, se traduz como grande. Porque não somente que ele era grande espiritual, porque ambos eram, mas era uma pessoa expansiva. Rabi Zeira significa uma pessoa pequena. Não que ele era pequeno espiritualmente, ele era um gigante tanto quanto o outro, mas ele era uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais para dentro de si. Tanto é que quando quiseram dar para ele o rabinato, para esse rabino, o Rabi Zeira, ele quis fugir. No final das contas, explicaram a importância dele ter o título rabínico e ele acabou aceitando. Bom, final das contas, eles sentaram. O que você acha que esses 2 rabinos fizeram durante a refeição? Sentaram e tomaram até cair? E o outro chegou e falou, você vai tomar mais uma e vai tomar mais uma, eu quero ver você cair? Não. Eles tomaram. Sim, com certeza eles tomaram. Fizeram exatamente o que está escrito no Talmud. E com certeza tomaram, talvez até doses grandes. Mas o que aconteceu naquele momento? Nichnas Yain, entrou o vinho e saíram os segredos. Saíram os segredos da Torá. O que acontece?
A Torá tem várias camadas de interpretação e explicação. O Talmud conta para a gente de 4 grandes mestres, fazendo um parênteses, que eles entraram num pomar. O pomar significa eles entraram nas partes místicas e profundas do Talmud. Dos 4, só um entrou em paz e saiu em paz. Eles se aprofundaram tanto, um ficou louco, outro morreu, outro ficou herege, e só o Rabi Akiva, ele entrou em paz e saiu em paz. Existe sim formas de estudo, como se fala, tem os 40 anos para poder estudar a Kabbalah, que aliás, 40 anos não é 40 anos de idade, é 40 anos de estudo. Não adianta só ter 40 anos de idade, precisa ter 40 anos de estudo. Mas existe o conceito da pessoa estar completamente imersa no mundo espiritual, que isso, na verdade, foi transmitido para nós através do ensinamento da Torá, e a pessoa fica numa high. A pessoa sai de si. E o que aconteceu? Diz o comentário, que esse comentário foi que o Rebbe do Lubavitch trouxe para a gente, que o Rabba ensinou tanto para aquele aluno, para aquele amigo, aliás, que ele era um pouco não tão expansivo. Ele não tinha tanta capacidade de receber tanta luz, tanta informação, que ele literalmente, a alma dele se elevou. Foi uma experiência completamente fora desse mundo. Então não foi um assassinato convencional. Pelo contrário, isso remete a gente à história dos filhos de Aaron, como o próprio Moshe falou, essa foi a maior kedushá, essa foi a maior elevação possível para os teus filhos. Sim, eles faleceram, mas essa foi a maior conexão que eles tiveram com Deus. Então o que o Rabba fez, ele deu uma aula tão profunda que literalmente matou o amigo dele. Agora a gente entende por que no ano seguinte ele voltou e convidou. Número 1, não foi uma proibição que ele fez. Estamos falando de uma aula de Torá. Claro que ele não queria matar o aluno. Ele pensou que ele estava pronto para isso. E ainda ele pensou que ao longo de um ano, quem sabe agora você estudou um pouco mais. Depois daquela raia que eu te dei, talvez você começou a se tornar uma pessoa mais aprofundada nos estudos. Virabizeira fala, olha, eu gostaria muito. Como você gostaria muito? A gente perguntou se ele te matou. Como você gostaria muito? Não, eu entrei num êxtase espiritual. Foi maravilhoso. Mas não é todo dia que Deus faz milagre. Eu não sei se Deus vai me permitir que depois que eu sou exposto a tanta espiritualidade, que eu vou ter as forças de falar, eu quero voltar para a realidade do nosso dia a dia. Quando uma pessoa ela é exposta para uma realidade espiritual, a alma, quando está lá em cima, ela não quer saber desse mundo, não quer saber de dinheiro. E agora, eu quero, então, compartilhar com vocês, tentar alguns pensamentos do que a gente pode extrair de toda essa passagem aqui. Do que estamos falando? O rabino que tomou, a gente já explicou que ele não matou, ele ensinou muito a Torá, e outro morreu de êxtase, e por isso ele evitou no ano seguinte. Tudo bem, eu já entendi, não teve um pecado, foi um êxtase espiritual. O que você quer da minha vida, rabino? Eu não tenho êxtase nem espiritual, nem material. Estou tentando viver minha vida, ganhar minha parnassá, pagar minhas contas. O que você está falando de êxtase? E aqui a gente volta para a pergunta inicial. Nós, seres humanos, não somente o exemplo que eu falei dos jovens que estão buscando drogas, Deus nos livre. Cada um de nós, me incluo, estamos buscando cada um seus vícios. Um na comida, um em outros tipos de prazer. E como uma vez eu vi o rabino Manis Friedman falando, o nosso maior vício é o nosso próprio ego. Eu fico me sobrepondo sobre os outros, eu falo de mim, eu gosto de contar de mim, eu sou viciado no meu ego. A gente o tempo todo está tentando preencher um buraco sem fim, um buraco sem fundo, e a gente tenta achar vários tipos de Tilenóis, vários tipos de anadores, vários tipos de situações que vão tirar aquela sensação ruim. Poxa, eu acordei hoje, está chovendo, hoje eu acordei, não estou legal, e aí o que eu vou assistir hoje? O que eu vou comer hoje? É mais uma bala, é mais um chiclete, é mais um filme? O que eu vou fazer hoje para sair desse negócio? Aqui nós temos a resposta. Nós podemos começar a viver Purim todos os dias na nossa vida. Eu não estou falando que eu vivo Purim todos os dias, tomara, mas eu conheço, sim, eu já vivi Purim. Alguns momentos na minha vida já tive essa oportunidade. A Torá, os ensinamentos da Torá,
eles são capazes de preencher aquilo que a gente está buscando. Eu não sei se alguém aqui estudando Torá, nem que seja por 5 horas, por 20 horas seguidas, vai chegar e vai morrer de tanto estudar Torá. Não sei se a gente está nesse nível. Eu não estou preocupado com isso. Mas saibamos que nós somos capazes de nutrir essa busca de uma forma muito mais profunda e muito mais satisfatória do que a pinga da esquina, do que aquilo que você vai cheirar. Isso é uma realidade, não é apenas uma teoria. E eu vou dar aqui um exemplo que eu vi uma vez, muitos anos atrás. Uma vez tinha uma pessoa que ele estava andando, estava 45 graus, muito calor. E ele estava com seu Opala antigo, muito calor, não tinha ar-condicionado, nem sabia o que era isso. E ele estava morrendo de calor, abriu todas as janelas, e ele estava andando, mas não parava de suar. De repente passa um carro moderno do lado dele. E ele vê que o carro estava com todas as janelas fechadas. Ele para e pensa, poxa, como que é possível? Está 45 graus, essa pessoa está com todas as janelas fechadas? Ele pensou, falou, bom, deve ser que se eu fechar as janelas, o calor não vai poder entrar. Então ele fechou as janelas. Passou 3 minutos, o cara já estava quase morrendo, quase desmaiando, dentro daquele carro estufado. Chega no próximo sinal, ele buzina para o cara do lado e fala, abaixa o vidro, faz favor, abaixa o vidro. E o cara abaixa o vidro. O cara está lá sequinho, bonito, todo confortável. Ele pergunta, peraí, está 45 graus, você está com as janelas fechadas, ainda você está com a cara todo refrescado? Ele falou, querido, eu tenho um negócio aqui dentro que se chama ar-condicionado. E é isso que acontece. Às vezes uma pessoa que nunca teve uma experiência profunda de estudo de Torá, de aproveitar desse vinho maravilhoso, a pessoa fala, você coitado, está com a janela fechada, você não pode assistir o filme no Shabat, você não pode andar de carro para ir até não sei aonde, você não pode comer naquele lugar, você tem tantas restrições, coitado desse homem, está com as janelas fechadas, está com as portas trancadas, ele precisa andar dessa forma, precisa tantas coisas, coitado desse homem. O que você está fazendo em vez disso? Ah, eu estou bem, eu estou com as janelas abertas, pelo menos eu tenho um pouquinho de ar, pelo menos eu consigo me refrescar. E você não entende que aquela pessoa, nem sempre, mas aquela pessoa que está com as janelas fechadas, ele consegue ligar o ar-condicionado, e se ele abrir as janelas, aquele ar gelado, ele vai sair para fora. Nós somos capazes, não somente de substituir, a Torá não está aqui para substituir, e sim a Torá é o nosso verdadeiro, em hebraico se fala me'avrer, nosso ventilador, o nosso avir, o nosso verdadeiro ar, que, aliás, avir são o acrônimo de Ahavá veirá, amor e temor a Deus. Se a gente preencher a nossa vida de amor e temor, se a gente preencher a nossa vida de estudo de Torá, principalmente das partes profundas da Torá, que a gente vem estudando aqui, e a proposta de vários dos nossos shiurim, a gente olhar as nuances e olhar com a visão mais aprofundada da Torá, é isso que nos preenche, é isso que nos dá a verdadeira alegria. E todo o resto, de repente, você olha para o lado e fala, para que eu preciso desses vícios? Para que eu preciso dessas outras coisas? Se eu sou capaz de fechar as janelas e ligar o ar-condicionado, então por que eu não faço isso? Só que tem uma condição. Gasolina custa caro, o ar-condicionado puxa bastante e precisa de bastante esforço. Às vezes você fala, sabe o quê? Deixa eu desligar o ar, não quero gastar e vou abrir minha janela. Isso se chama o Yetzerará, o caminho mais barato, o caminho mais fácil. E assim é a nossa vida. A gente vive entre abrir a janela e fechar a janela. A gente vive entre se expor e se abrir para os prazeres desse mundo, a guerra do dia a dia, ou a gente fecha as janelas um pouquinho e a gente concentra no nosso ar interior. Que a gente possa ter um Purim Sameach. A lei fica que nesse dia nós devemos tomar. O que significa tomar? Para não reconhecer. Olha que coisa bonita. O que significa você tomar, se embriagar, até não reconhecer Aman e Mordecai? O Talmud fala para a gente uma coisa super curiosa. Da onde nós temos uma dica, apenas uma dica, da história de Purim na Torá. Lembrando, a Torá é bem antes da história de Purim. Mas como a Torá prevê tudo, o Talmud fala da onde nós temos uma dica para essa história que iria acontecer. E a Gemara fala para a gente sobre a passagem lá do Jardim do Éden. Não vou entrar nos detalhes, mas a linguagem é Hamina etzazé. Será que dessa árvore lá no jardim você vai comer?
Ramin são as mesmas letras de Haman. Bom, tudo bem. Conseguiu achar um trocadilho interessante. Diz pra gente um comentário lindíssimo que eu vi do Rav Kook, primeiro rabino-chefe de Israel, e ele fala o seguinte, ele fala que quando a gente está bebendo e a gente está querendo chegar no nível que eu não distingo entre Aman e Mordecai, é claro que eu preciso saber o que é o certo e o que é o errado. O que é a Torá, se não distinguir o certo e o errado? Mas o que o Purim está oferecendo para a gente é que um dia no ano nós somos capazes a nos elevar e voltar na história como era pré o pecado de comer do fruto proibido, Hamin Haetz. Nesse dia, aonde ainda não existia Haman e Mordecai, aonde não existia ainda essa dualidade, ainda não existia abrir janela, fechar janela, não existia vou gastar gasolina, ou eu vou fechar, ou não vou ter que fechar. Era tudo maravilhoso. O ar era todo Gan Eden, era um lugar maravilhoso, que estava tudo completamente com ar-condicionado, gostoso, tudo maravilhoso. Nesse dia, a gente tem a oportunidade de se elevar. Como? A gente bebe um pouco, mas se a gente estuda a Torá, se a gente desfruta da Torá, a gente pode levar o Purim, não somente nesse dia, mas levar uma vida como Purim, onde a gente se eleva acima do bem e do mal, onde a gente consegue transmitir para esse mundo esse ar maravilhoso da Torá, e que em breve a gente possa preencher esse mundo, Malá Haaretz De'ayt Hashem, o mundo, quando Mashiach chegar, ele vai estar preenchido com a sabedoria divina, e é isso que vai transformar o mundo quando Mashiach chegar, esse conhecimento. Imagina que você vai chegar para o cara da esquina que toma pinga, você fala, olha, vem aqui estudar um shiur, que vai ser maravilhoso, vai ser muito melhor que a pinga. Bom, o cara vai falar, bom, é mais barato, o rabino não cobra, eu vou escutar um shiur, por que não? Tá certo, é saudável. Mashiach vai mostrar isso para a gente não vai ter mais essa dificuldade. Só lembrando, vale a pena lembrar, para concluir o shiur, esse Shabbat é um Shabbat super especial, nós temos que lembrar o que Amalek fez conosco, o Karen está aí escutando, lembrar de apagar a memória de Amalek. Então, nesse Shabbat, às 10h30, a gente faz a leitura da Torá. Nós temos uma obrigação bíblica de escutar essa leitura. Então, na nossa sinagoga, depois das 10h30 da manhã, cada um em sua sinagoga, com reserva, etc., com todos os afastamentos, etc., mas é uma obrigação a gente escutar a leitura, cada um busca a sinagoga mais próxima. E em Purim, mesmo com todas as restrições, nós temos a obrigação, primeiramente, temos o jejum na quinta-feira de dia, quinta-feira à noite, quinta-feira à tarde, nós costumamos fazer a mitzvah do meio shekel, outro momento eu explico mais. Na quinta-feira à noite, escutamos a leitura da Megillah, quinta-feira de manhã, novamente a Megillah, e nós temos as demais mitzvot, que são Matanot Le'evionim, presente para os pobres judeus que vão aproveitar e se beneficiar desse dinheiro no próprio dia, para poder cumprir as outras mitzvot do dia, que são Mishloach Manot, mandar dois alimentos diferentes, kasher, para homem, mulher para mulher, e cumprir essa mitzvah que a gente falou agora, de beber. Isso é dentro de uma refeição festiva, onde a gente lava a mão, come halá, e faz uma refeição festiva com vinho, com carne, etc. E a gente faz isso com muita alegria, e assim, dessa forma, a gente cumpre todas as mitzvot, que seja, se Deus quiser, um Shabbat Shalom, e Purim Sameach a todos, se Deus quiser.